Boa noite a todos. Vai chegando aí aos poucos, vai chegando. Olá, boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo certo. Tá certo. Prazer enorme poder ter aceitado esse convite aqui para a gente poder estar falando um pouco sobre inquérito policial. E para mim é uma grande honra, né? O doutor, professor, está aqui comigo. Acompanho seu trabalho, colunista lá na Conjur, sempre estou lendo lá os artigos publicados lá na Conjur. E fora isso, também as aulas, enfim, que eu tenho participado, eu tenho acompanhado. E não havia outra pessoa, na minha opinião, para poder falar sobre este arquivamento do inquérito trazido pela Lei Anticrime do que o doutor, que já tem palestrado, falado sobre esse tema em diversos outros eventos, né? E que vai falar não só sobre esse assunto do arquivamento, mas sobre todo aspecto no tocante à parte de inquérito policial, na segunda-feira, aqui conosco pela Abracrim Espírito Santo. Então, para quem vai estar acompanhando aqui a gente agora e vai acompanhar depois que a live vai ficar salva, o doutor Leonardo Marcondes, ele vai estar conosco na segunda-feira, junto com a doutora Simone, desembargadora do TRF. A desembargadora Simone vai falar sobre juiz das garantias e o doutor Leonardo vai falar sobre inquérito policial no webinar de processo penal da Abracrim Espírito Santo, que vai ser transmitido ao vivo também pelo YouTube. E, doutor, muito obrigado por ter aceitado esse convite, novamente agradeço. E, assim, a gente tem feito aqui na live, o doutor pode ficar à vontade sobre a explanação sobre essa parte de arquivamento. É uma questão, assim, nova, né? A Lei de Crime trouxe essa questão do arquivamento, é nova. E tem muitas dúvidas, eu realmente tenho algumas dúvidas na prática de como isso vai acontecer, né? E vejo que ainda há, assim, uma nebulosidade em relação a esse tipo de arquivamento. Doutor, pode ficar à vontade, está com a palavra. Se quiser já ir respondendo também as perguntas que forem feitas aí no decorrer da live, podem responder. Caso contrário, de qualquer forma, eu vou estar anotando e aí depois ao final posso passar. Não, tá ótimo. Então, boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação. Assim que eu recebi o seu convite, de imediato aceitei. E, claro, você tem trazido várias discussões importantes no campo da justiça criminal, né, no direito penal, no direito processual penal. Por aqui já passaram diversas pessoas e, para mim, é uma enorme satisfação também poder contribuir com esses debates, né? De fato, como você comentou, nós tivemos uma modificação bastante significativa pelo pacote anticrime, né? Agora a lei anticrime. A lei 13.964 de 2019, ela alterou vários aspectos, né? Muitas leis, né? Não só o Código Penal, o Código de Processo Penal, mas várias leis penais especiais, inclusive algumas outras matérias fora do sistema penal em sentido estrito, né? E, na verdade, a investigação preliminar, ela não foi, vamos dizer, o carro-chefe, pelo menos o núcleo da investigação preliminar não foi o carro-chefe dessa reforma legislativa, né? Muito embora nós tenhamos diversas alterações que, de alguma maneira, acabaram tocando nessa fase da investigação preliminar, né? A parte penal, né, da Lei 13.964, ela é uma tragédia, né, com raras exceções, mas ela é extremamente ruim no aspecto de contenção a um poder punitivo do Estado, de estabelecer uma racionalidade mais democrática. Então, ela é terrível, né, regra geral no direito penal. E no processo penal, até por influência de um grupo de professores que conseguiu, aos 45 do segundo tempo, promover uma espécie de um movimento no Congresso Nacional para não aprovar o texto que vinha do Ministério da Justiça, à época
do ministro Sérgio Moro e de algumas contribuições também do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Então, nós tivemos aí um grupo de professores que conseguiu sensibilizar e movimentar politicamente o Congresso para alterar diversos dispositivos. E o que nós temos hoje é uma legislação, vamos dizer, razoável em processo penal e que, em alguns pontos, ela é extremamente interessante, né? Ela avança em vários pontos do processo penal e eu destacaria aqui, de imediato, a questão do juiz de garantias, né? Como eu disse, né? Nós precisamos analisar, no fundo, como que essas reformas processuais penais têm ocorrido no Brasil, né? E esse eu acho que é um ponto relevante, porque nós temos um Código de Processo Penal que é de 1941, né? E que, desde então, não sofreu nenhuma reforma global. Nós temos, desde 41 até hoje, trabalhado com reformas parciais, né? Só que o problema dessas reformas parciais, e o professor Jacinto Coutinho insiste muito nesse aspecto, é que essas reformas parciais elas acabam com a ideia de sistema. Então, elas transformam o Código de Processo Penal num grande Frankenstein, uma colcha de retalhos, né? Embora algumas reformas até elas não tenham sido ruins, né? Mas isso acaba criando um problema muito sério na estrutura do código, né? Então esse é um aspecto que a lei 13.964 vem também nesse sentido e ela dá, obviamente, um recado no que diz respeito ao processo de reforma legislativa brasileira. Nós não teremos um novo Código de Processo Penal, muito provavelmente, em um pouco espaço de tempo, né? Uma reforma global, né, que era a expectativa de muita gente com o PLS 156 de 2009 e que depois iniciou no Senado, depois agora está na Câmara dos Deputados, ele provavelmente não vai sair em um curto espaço de tempo, né? Mas, enfim, e o que é um grande problema, porque se nós olharmos a América Latina, grandes países, na verdade, toda a América Latina, ela reformou seus códigos de processo penal, né? Desde a década de 90 até agora, eles têm reformado seus códigos. E eu costumo dizer que só nós outros aqui no Brasil que não reformamos o nosso Código de Processo Penal, de fato, né? Não estabelecemos um novo Código de Processo Penal. E daí, óbvio, surgem, inclusive com a Lei 13.964 de 2019, um movimento acusatório, então uma tentativa de implantar um modelo acusatório, mas que de imediato ele sofre uma resistência muito grande da própria doutrina, da jurisprudência, né? E tem pontos que não foram alterados pela reforma, pelo menos expressamente, e que eles vão precisar, eles não foram, alguns artigos não foram revogados expressamente, mas se eu olhar o núcleo, o artigo 3º do Código de Processo Penal 3º-A, que estabelece o núcleo acusatório, eu tenho que entender que esses dispositivos eles não são mais compatíveis com a sistemática estabelecida pela Lei 13.964 de 2019. Né? Isso a gente tem no inquérito policial, a gente tem alguns artigos referente ao inquérito policial, por exemplo, o poder do juiz de requisitar a instauração de inquérito policial, que ele não mais se sustenta, né? Não é possível, já não, na verdade, parte da doutrina já dizia que aquilo não era possível, já não era possível à luz da Constituição, né? E agora não é possível à luz da Lei 13.964 de 2019, né? É absolutamente inadmissível esse poder judicial quanto à requisição de instauração de inquéritos policiais. Mas isso não foi revogado, esse inciso do artigo 5º, ele não foi revogado expressamente, né? Mas daí a gente tem que fazer uma interpretação. Enfim, numa fala introdutória, o que eu queria colocar é que vários aspectos foram alterados, né? E eles vão precisar de uma adequação, né? E no que diz respeito ao nosso tema, ele foi alterado, a sistemática de arquivamento do inquérito policial, essa sim,
de modo muito direto, houve uma reforma no artigo 28 do Código de Processo Penal, alterou-se completamente, nós temos uma mudança completa na sistemática de arquivamento, mas vale lembrar, né, que essa sistemática que a gente vai discutir daqui para frente, nessa live, ela hoje, né, hoje, 22 de maio de 2020, ela ainda não está em vigor, porque nós temos aquela decisão liminar do ministro Fux, proferida em janeiro desse ano, que suspendeu a eficácia normativa do artigo 28 na sua nova regra. E que, assim, com todo respeito que a gente deve ter em relação ao Supremo Tribunal Federal, né, essa decisão do ministro Fux, ela não tem, pelo menos na minha modesta visão, nenhum respaldo jurídico. Ela não tem legitimidade, essa decisão, né? Nós temos um sério problema de uma Corte Constitucional que acaba querendo criar novas regras ou delimitar a eficácia das regras já aprovadas pelo Congresso e para além do tempo estabelecido como vacatio legis pelo próprio Poder Legislativo por critérios próprios, né? E nesse caso por motivos que nós nunca de fato saberemos quais são, porque nós conhecemos os motivos que constam na decisão do ministro Luiz Fux, mas a gente sabe que nem sempre o que exatamente ficou consignado seria a razão de fato para aquela tomada de decisão, né? Então, acho que isso é um aspecto importante para a gente começar a nossa conversa, né? E assim, ainda de uma maneira introdutória, o que muda de uma forma muito significativa? O que muda é que antes o arquivamento do inquérito policial ele se dava em um sistema complexo. Eu precisava de um pedido do Ministério Público e de uma decisão judicial. A última palavra, como regra, era do Poder Judiciário. Então, era o juiz que iria decidir se o inquérito policial seria ou não arquivado, né? Daí, claro, com muita razão, a doutrina, já há bastante tempo, dizia que esse sistema não seria adequado, né? É preciso dizer que já nós temos, inclusive, projetos de reforma do Código de Processo Penal já na década de 70, prevendo a mudança do artigo 28. A redação que foi aprovada agora na Lei 13.964 de 2019, ela já constava em projetos legislativos, anteprojetos e projetos legislativos da década de 70, como eu coloquei na coluna lá no Conjur, né? O que eu altero? Eu retiro agora esse poder de decisão do juiz e outorgo exclusivamente ao Ministério Público, né? Isso é um ganho em termos de sistema acusatório, né? Isso é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Como, num ditado bem popular, é colocar os pingos nos is, né? O juiz, ele não pode ter nenhuma interferência quanto à iniciativa processual. O juiz, pelo menos em um modelo acusatório, não é ele que vai decidir se uma acusação criminal deve ou não ser oferecida. É lógico, esse juiz ele deve realizar um controle sobre o recebimento dessa acusação, mas não se colocar no lugar do órgão acusador para decidir, a partir de uma investigação preliminar, se ali há justa causa processual penal, né? Essa não é a função do juiz, ou pelo menos não é isso que se espera de um juiz num modelo acusatório, né? A gente tem que lembrar algumas coisas básicas, né? Uma característica básica e muito cara ao modelo processual é a ideia de inércia, né? O juiz ele deve atuar mediante provocação. E esse juiz aqui, quando eu não tenho um processo penal instaurado, qual que é a função dele? A função dele é controlar a legalidade dos atos da investigação para ver se aquele procedimento está sendo regularmente observado e se direitos fundamentais de todos os envolvidos estão sendo respeitados, né? Então, o que é preciso dizer, né?
nós saímos de um modelo em que o juiz decidia sobre o arquivamento ou não do inquérito, e quando a gente fala arquivamento ou não do inquérito, a gente também está falando, o outro lado dessa moeda é decidir sobre o oferecimento ou não da acusação. No fundo é isso, né? Porque se eu estou arquivando o inquérito policial, eu estou justamente deixando de oferecer uma acusação criminal em relação àquele caso. Então o juiz sai desse local e fica exclusivamente o Ministério Público quanto ao controle da legitimidade do arquivamento do inquérito policial. Né? Essa é uma primeira mudança. Uhum. Doutor, só para situar as pessoas que estão chegando aqui, nós estamos falando sobre arquivamento de inquérito com o doutor Leonardo Marcondes, que eu acabei não falando, doutor, mas peço desculpa, que é professor de Direito e Criminologia, especialista em Criminologia, doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e é delegado de polícia em Santa Catarina. Então, nós estamos falando sobre arquivamento de inquérito, para quem está chegando aí agora, que está começando, as pessoas começando a verificar. Então, a gente está falando sobre arquivamento de inquérito com as mudanças trazidas pela lei anticrime. Pode continuar, doutor. É engraçado, algumas pessoas dizem assim, mas você é delegado e você defende esse novo modelo? É óbvio. É porque eu tenho um compromisso com um sistema que é acusatório, né? E essa mudança vai no sentido de um modelo acusatório, né? Então, na nova sistemática do artigo 28, agora, só para explicar a grande diferença, né? Antes, o Ministério Público solicitava, ele requeria o arquivamento do inquérito policial e o juiz ia analisar. Se o juiz, eu sempre brinquei nas minhas aulas na graduação, né? Daí entra uma sessão meio MEC-oferta aqui. Se o juiz concorda com o pedido de arquivamento do Ministério Público, aquele caso era arquivado, né? O inquérito policial era arquivado. Agora, se esse juiz não concordasse com o pedido de arquivamento do Ministério Público, daí entrava o artigo 28 do Código de Processo Penal, né? Esses autos seriam remetidos, e que é a regra que ainda está em vigor, esses autos são remetidos, diz o artigo 28, à chefia do Ministério Público, né? No caso estadual, ao Procurador-Geral de Justiça, e no caso do Ministério Público Federal, por exemplo, essa tarefa era realizada, essa atribuição é realizada pelas câmaras de coordenação e revisão. Então, esse órgão do Ministério Público daí teria a opção, né, de insistir no pedido de arquivamento, e quando que ele insistiria no pedido de arquivamento? Quando ele não verificasse justa causa processual penal. E esse é um ponto importante. Então, o Ministério Público se manifesta pelo arquivamento quando ele identifica naquela investigação que ele pode exercer um juízo decisório, ele pode formar a sua convicção sobre o oferecimento ou não de denúncia naquele caso, e ele diz, olha, não há justa causa, ou seja, não há materialidade e não há indícios suficientes de autoria. Nesse caso, se a chefia do Ministério Público insistisse no pedido de arquivamento, o juiz ficava vinculado. O juiz não poderia decidir de maneira contrária. Ele era obrigado a homologar e o inquérito policial era arquivado. Agora, se a chefia do Ministério Público entendesse, este órgão do Ministério Público entendesse, não, aqui há justa causa, né? De fato, o promotor lá da comarca X disse que não havia justa causa e requereu o arquivamento, mas aqui há justa causa. Então, nessa hipótese, né, você tinha aquela dupla opção. Ou o próprio Procurador-Geral de Justiça oferecia a denúncia pessoalmente, que na prática isso nunca ocorria, ou ele ia designar um membro do Ministério Público para oferecer essa denúncia, né, que funcionava como uma espécie de longa-manos desse chefe do Ministério Público. Daí tem algumas discussões bastante interessantes, como o querido amigo Rômulo Moreira já coloca, se esse membro do Ministério Público seria de fato obrigado ou não a agir conforme o entendimento do órgão de direção do Ministério Público. Se ele poderia, discordando daquele posicionamento, recusar aquela atribuição, né? Daí é uma situação bastante controvertida que havia. E uma terceira hipótese seria
o chefe do Ministério Público entender que não há naquele inquérito policial ainda todas as diligências necessárias para que ele formasse a sua opinião, para que ele formasse o seu convencimento. E daí os autos eram devolvidos à delegacia de polícia para a realização desses atos. E depois retornavam, né? Agora, no novo modelo, eu tenho o que a gente chama de promotor natural, que é o promotor responsável pela investigação, né? Muito embora essa terminologia promotor natural, particularmente eu não concordo, e há várias críticas, porque natural seria só o juiz natural, então há uma dogmática que vai rechaçar essa discussão, mas enfim, o promotor do caso, está lá o promotor, ele decide arquivar aquele inquérito policial. Quando ele decide arquivar, esse ato dele não produz efeitos, não tem eficácia plena. Esse ato ele não produz efeitos de imediato. Por quê? Porque o Código estabelece que obrigatoriamente deve haver uma revisão ou uma possibilidade de revisão desse ato pelo órgão do Ministério Público hierarquicamente superior que vai realizar esse controle. Isso havendo ou não recurso da vítima, né? Então, obrigatoriamente, diante da decisão de arquivamento do inquérito policial pelo promotor de justiça, deve haver uma revisão. Alguns têm chamado isso de remessa necessária, alguns têm chamado isso de recurso de ofício, mas aqui eu acho que o professor Jacinto Coutinho tem toda a razão. Aqui não dá para falar em recurso. Aqui, na verdade, a gente tem um ato administrativo, que ele é um ato administrativo de natureza composta. Então, esse ato, para que ele produza efeitos, ele depende da revisão pelo órgão previsto de controle hierárquico, né? Havendo ou não recurso da vítima. E só depois dessa decisão, desse órgão de controle, que de fato eu tenho um ato que produz os seus efeitos, né? Há uma coisa interessante, que é a possibilidade da vítima expor as suas razões e manifestar a sua oposição em relação a esse arquivamento promovido inicialmente pelo promotor responsável pela análise do caso, né? Isso é um ponto que a gente deve elogiar, porque o nosso sistema processual penal, ele simplesmente despreza a vítima. A vítima, no nosso modelo de processo, ela vale não pela sua condição de vítima. Essa vítima vale como meio de prova. Aliás, se você olhar onde que está a disciplina da vítima no Código de Processo Penal, ela está basicamente no capítulo das provas. O que isso demonstra? Isso demonstra o que a criminologia há muito tempo aponta, que a vítima ela vale pelo que ela pode fornecer de informações para a instrução desse caso penal, para a responsabilização do sujeito, e não pela sua condição, não pelo seu lugar de vítima, né? E essa é uma questão muito problemática. Quando a gente vai para outros países da América Latina e nós vemos as reformas que foram promovidas, eles se preocuparam com essa posição da vítima, né? É verdade que nós já tivemos reformas anteriores à atual que também modificaram um pouco a disciplina da vítima, mas foram muito tímidas ainda as modificações, né? E aqui também é uma modificação tímida, mas importante, porque dá um lugar a essa vítima, né? De manifestar a sua discordância, né? De manifestar a sua oposição, porque afinal de contas essa vítima ela é diretamente interessada na resolução daquele caso penal, ou, para utilizar a expressão do professor Jacinto, no acertamento desse caso penal através de um processo, né? Não só a vítima individual, não só a vítima enquanto pessoa física, mas também a Lei 13.964, a Lei Anticrime, ela prevê que nos casos de entes públicos, e aqui há uma certa polêmica porque ela limita, eu quero ver se eu acho a redação aqui,
é o parágrafo 2º do artigo 28, né? Que ele diz assim: nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Só que aqui tem um problema, porque ele está falando da administração pública direta, né? Ele não está fazendo referência a vários órgãos da administração pública indireta. Claro que a gente pode ter uma interpretação no sentido de que todo e qualquer ente que for relacionado à administração pública, todo e qualquer, seja ele da União, dos estados e municípios, estaria abarcado por esse dispositivo, né? Mas aqui há quem estabeleça algumas críticas nesse aspecto, né? Então, essas duas, na verdade, eu continuo tendo uma vítima aqui, né? Só é uma vítima diferenciada, porque a vítima é o próprio Estado, né? Mas nessa situação, tanto da vítima individual quanto desses entes públicos, eu tenho um lugar reservado para a vítima. Então, o Ministério Público, ele vai ser obrigado, e a terminologia da lei aqui, deixa eu ver se eu encontro, salvo engano, ela fala em notificação, né? É o parágrafo... ela fala em comunicará a vítima, o investigado e a autoridade policial, etc. E no parágrafo 1º diz: se a vítima não concordar no prazo de 30 dias, a partir do recebimento da comunicação. Ela fala só em comunicação. E daí, claro, há uma discussão sobre qual que seria a natureza exatamente dessa comunicação. Se essa comunicação deve ser lida como notificação, se deve ser lida como intimação ou se deve ser lida como citação, né? Daí tem uma certa polêmica. Não é só uma discussão terminológica, isso tem alguns efeitos. Mas, enfim, a grande questão é que o Ministério Público, ele decidindo inicialmente pelo arquivamento, ele mesmo, estrutura do Ministério Público, é obrigado a comunicar essa vítima e ela vai ter 30 dias, a partir da sua ciência, para eventual impugnação, né? Então, veja, essa sistemática, esse procedimento, a gente vai ter que se acostumar com ele. Por quê? A gente vai ter que organizar o nosso raciocínio, né? Inclusive a própria... quem vai exercer, por exemplo, a representação dessa vítima, né? Imaginamos que o advogado que vai atuar nos interesses dessa vítima. E o próprio Ministério Público vai ter que se acostumar com essa sistemática. Por quê? Eu volto a repetir. Mesmo se não houver recurso da vítima, haverá uma revisão desse ato de arquivamento pelo órgão de controle do Ministério Público, né? Então, como que a gente deve, na prática, operacionalizar isso? O promotor da comarca, ele se manifesta pelo arquivamento, ele já remete os autos à instância de controle, ele notifica ou intima a vítima, depende da interpretação que for dada, esse ato, e o órgão de controle vai ter que esperar o prazo que a vítima tem de 30 dias para expor as suas razões. Por quê? Porque o órgão de controle não vai poder decidir duas vezes sobre o mesmo caso. Então, ele não vai poder decidir imediatamente quando esses autos são remetidos pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau ali, e depois, se houver recurso da vítima dentro do prazo. Não, então ele tem que esperar para que todo aquele prazo que a vítima dispõe para a sua manifestação, ele tem que esperar o encerramento desse prazo para então decidir, né? E aqui, muita gente saiu reclamando que o legislador não estabeleceu qual que é a instância de revisão do Ministério Público, qual que é o órgão específico. Bom, mas o parágrafo 1º diz que essa revisão é pela instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então a gente sabe que no âmbito do Ministério Público Federal, isso vai se dar pelas câmaras de coordenação e revisão, né? Agora, no âmbito do Ministério Público Estadual, a gente tem que ver como que isso vai ser estruturado, porque essa decisão, ela segundo a própria lei orgânica, do Procurador-Geral de Justiça, né? Mas não vai ser
imagino eu, o Procurador-Geral de Justiça, que vai fazer a revisão de todos os casos que serão a ele submetidos, né? Então, essa é uma questão que fica um pouco em aberto em relação a essa instância de revisão, né? Mas tem previsão na lei orgânica, então o legislador não foi completamente omisso nesse aspecto, né? Enfim, acho que esse caráter procedimental a gente vai ter que ter ele bem claro, né? Uhum. Agora, uma coisa que surge, um questionamento que surge por muita gente é o seguinte: agora eu não tenho mais uma decisão judicial. É bem verdade que o Código, em relação à sistemática antiga, ao anterior artigo 28, ele falava em despacho. Quando ele se referia lá para frente, num dispositivo perdido sobre o arquivamento do inquérito policial, ele falava em despacho. Mas a gente sabe que não tinha natureza de despacho. Havia uma enorme discussão doutrinária sobre exatamente qual seria a natureza, mas era uma decisão. Não era um despacho, porque não era um ato de mera movimentação procedimental sem carga decisória. Ali eu tinha uma decisão, né? Só que o que muita gente, no início, ficou preocupada com essa reforma foi no seguinte sentido: como que vai se dar a estabilidade dessa decisão? Ou seja, o Ministério Público, de fato, decidiu pelo arquivamento. A instância revisora homologou esse arquivamento. Então vamos partir da ideia de que o promotor da comarca decidiu pelo arquivamento, a instância revisora homologou, pronto, arquivado. Ato jurídico perfeito, tem um ato administrativo composto que a partir desse momento passa a produzir os seus efeitos. Caso arquivado. Agora, a gente tinha na sistemática anterior do artigo 28 várias decisões judiciais afirmando o seguinte: olha, regra geral, esse arquivamento ele está submetido às condições nas quais ele se apresentou. Era a chamada cláusula rebus sic stantibus, né? Então, se as coisas permanecerem como elas se apresentavam, não há motivo para a revisão do arquivamento. Mas, se surgir, por exemplo, a notícia de uma prova nova, se surgir alguma notícia de um ato que pode alterar completamente o cenário daquela investigação, isso permitiria o desarquivamento do inquérito, né? Era essa sistemática, né? Como que isso fica no atual modelo? Porque lá naquele modelo anterior, embora isso fosse a regra, havia alguns casos em que a gente dizia o seguinte, e o Supremo, o STJ, tem decisões nesse sentido. O Supremo e o STJ diziam, há casos em que essa decisão judicial, que como regra só faz coisa julgada formal, fica submetida à cláusula rebus sic stantibus, então permite desarquivamento. Há situações excepcionais em que ela não vai permitir desarquivamento, porque há situações em que nós teremos uma coisa julgada material. E quais eram as hipóteses mencionadas pelo Supremo? A tipicidade do fato. Então, se o Ministério Público decidiu pelo arquivamento e o juiz, no modelo anterior, se o Ministério Público requereu o arquivamento e o juiz decidiu pelo arquivamento porque o fato era atípico, esse caso é arquivado e produz coisa julgada material, ou seja, não dá para desarquivar esse inquérito. Muito embora o Código preveja lá no artigo, salvo engano, 18, né? Vou dar uma olhada ali. Não é o 18. O 18. O desarquivamento do inquérito policial, diz o Supremo, nessa hipótese não cabe desarquivamento. Como também não cabe desarquivamento se o motivo do arquivamento do inquérito foi justamente a extinção da punibilidade. Vamos pensar na prescrição da pretensão punitiva do Estado. Aqui não cabe. Não cabe porque é coisa julgada material, né? Daí vem o problema. Se a gente não tem, e era uma pergunta que saiu, inclusive o Auri, o Alexandre, trabalharam essas questões no Conjur também, levantando esses questionamentos.
tá, se a gente não tem mais uma decisão judicial, se o arquivamento do inquérito policial não é mais jurisdicional, não há mais coisa julgada. Se não há mais coisa julgada, o Ministério Público ele vai poder rever a qualquer momento esse caso que foi arquivado. Essa era a grande preocupação de muita gente. Então, eu tenho o promotor da comarca X que decide pelo arquivamento. O órgão de revisão homologa esse arquivamento e daí troca o promotor. Porque era um promotor substituto, daí o titular volta das férias. Olha, se passaram 3 meses, 4 meses, ou estava em um estágio, afastado, licença, etc. Volta. Daí ele diz, não. Na minha visão, isso daqui tem que oferecer denúncia, à justa causa. Eu vou desarquivar e vou oferecer denúncia. Então isso pode ser feito pela Lei 13.964 de 2019, já que não há coisa julgada. Essa a questão, né? Aí, nos casos em que a gente dizia que havia coisa julgada material, o sujeito considerou que o fato era atípico, vem o outro e diz, não, isso daqui não é atípico. Há atipicidade, né? Daí alguém pode se perguntar, pô, mas como que pode existir essa discussão sobre tipicidade e atipicidade? Nós temos casos que são muito limítrofes, né? A gente pega um estelionato, às vezes entre o estelionato e o ilícito civil há uma diferença muito tênue, né? Pega o sujeito que lança um empreendimento imobiliário, realiza a venda lá de 50 apartamentos, prometendo que vai construir um edifício e simplesmente não constrói nada, tá? E recebe esses valores de um imóvel que foi comprado por muita gente na planta e nunca saiu aquele imóvel. Bom, isso é um estelionato ou é um ilícito civil, né? A depender dos atos que eu consegui durante a investigação comprovar, isso vai ser um estelionato, se eu comprovar o dolo, etc. Né? Agora, isso pode ser um ilícito civil. Imaginando um caso foi arquivado porque se entendeu que era fato atípico, era ilícito civil. Pode vir o outro promotor e simplesmente oferecer denúncia? Bom, antes a gente tinha coisa julgada material, agora a gente não tem. Como é que fica? Né? E aqui é um ponto importante. Né? É um ponto importante porque daí o professor Jacinto tem toda a razão. Esse ato composto, eu tenho que analisá-lo a partir da Constituição. Esse ato administrativo composto, ele goza de uma estabilidade. Ele goza, como regra, de uma estabilidade provisória, como um ato jurídico perfeito. Mas nessas hipóteses que antes eram coisa julgada material, eu não posso ter a revisão desse ato. Inclusive pelo próprio critério de moralidade na administração pública, que vincula o órgão do Ministério Público. Ele está vinculado a esse princípio. Né? Então, como que eu resolvo isso? Eu consigo resolver, mesmo admitindo a sua natureza de ato administrativo, não recorrendo à coisa julgada, a partir da Constituição. Né? O Ministério Público não pode rever esse ato uma vez arquivado. Claro, se surgirem novas provas, né, se surgirem notícia de novos elementos de investigação, daí não sendo o motivo do arquivamento não sendo algo que desnature a própria composição do ilícito penal, não é uma causa de atipicidade, não é uma causa de excludente de licitude, não é uma causa distintiva da punibilidade, daí ele pode rever, mas do contrário não vai poder rever. Né? Então esse é um ponto bastante importante que a gente tem que considerar. Né? É possível sim conciliar essas duas coisas. Claro, tem outras pessoas tentando defender ou estruturando esse raciocínio a partir de outros pressupostos. Né? O próprio Auri e o Alexandre trabalham a partir de outros critérios que não são exatamente os mesmos que eu mencionei aqui, mas eles chegam à mesma conclusão, no sentido que a gente tem que dotar esse ato de estabilidade. Tá? Então, isso eu acho uma questão importante. Bom, muito. Tem mais ainda algumas coisas? Tem umas 3 perguntas aqui.
Então, acho que pode fazer as perguntas e, eventualmente, o que eu ainda tiver para comentar, daí eu falo no finalzinho. Tá. Eu tenho 3 perguntas aqui. 2 foram feitas até pelo Dr. Rafael Oliveira, que está aqui nos acompanhando. Vou passar as dele primeiro, que ele fez 2. O Rafael pergunta o seguinte, eu achei bem interessante as perguntas dele. Se a vítima requerer a revisão quando um promotor pede o arquivamento. Ele pergunta, haverá 2 apreciações sobre o caso? Ou seja, o promotor avaliou, arquivou? Sim, não haverá, né? Como que é esse procedimento? O órgão ou a instância revisora, ela, ao receber esses autos, que são os autos da investigação com a manifestação daquele promotor pelo arquivamento, ela é obrigada a aguardar o encerramento do prazo que a vítima tem para o seu recurso. Então, ela vai decidir uma única vez. Ela vai decidir, havendo o recurso da vítima, ela vai decidir a partir das razões, que foram consideradas pelo Ministério Público e vai se manifestar a partir das razões que foram expostas pela vítima. Agora, o órgão de revisão esperou todo o prazo e não houve manifestação da vítima, vai decidir simplesmente com base nas razões expostas pelo órgão do Ministério Público. Não cabe, o código não menciona esse procedimento, mas é uma coisa bastante lógica, né? E me parece tranquilo isso. A instância revisora, ela vai proferir uma única manifestação de vontade, né? Que é necessária para formar esse ato composto, né? Então, é uma única vez em que se decide pela homologação ou não do arquivamento, né? E aqui, aproveitando essa pergunta, para citar uma outra questão, o Ministério Público, ele é obrigado a expor as razões do arquivamento. Ele não pode simplesmente dizer arquivo o inquérito policial, né? Ou com base numa cláusula absolutamente genérica. Não pode, porque as razões, elas vão ser importantes, inclusive para a revisão ou não desse arquivamento e para análise de possível desarquivamento ou não em relação a esse caso penal. Então, óbvio, ele é obrigado a motivar a decisão de arquivamento do inquérito policial. E interessante que a pergunta dele em seguida era... Perdão. A pergunta dele em seguida era se o investigado não concordar com o fundamento do arquivamento do inquérito. Uhum. Quando você falou das razões... Essa é uma questão interessante. O professor Jacinto, num texto que ele escreveu para o boletim do IBCCRIM, ele cita esse ponto. Ele diz assim, a lei, ela só falou na possibilidade, só há uma previsão legal quanto à possibilidade de objeção da vítima, né? Mas a lei diz que o arquivamento do inquérito deve ser comunicado ao investigado, aquele primeiro arquivamento, aquele primeiro ato de arquivamento pelo promotor do caso, ele deve ser comunicado tanto ao investigado quanto à autoridade policial. E daí ele levanta essa bola, ele diz assim, tá, mas será que o investigado e o próprio delegado, porque eles são interessados naquele feito, eles não teriam um direito a, diante do arquivamento exposto pelo órgão do Ministério Público que está atuando, eles não poderiam ter um interesse em apresentar razões para sustentar o não arquivamento daquele caso? No caso da autoridade policial é mais fácil pensar, no caso do investigado é mais difícil pensar num primeiro momento, mas está o grande X da questão. Ele pode ter interesse não em dizer que aquilo não deveria ser arquivado, mas ele pode ter interesse em dizer, olha, as razões que são expostas pelo promotor para o arquivamento, por exemplo, falta de materialidade, não é, na verdade, não deve ser isso. O que existe é uma atipicidade, porque daí tem uma interferência completa. Se eu arquivo um caso por ausência de materialidade, é possível revisão.
se eu arquivo um caso por atipicidade, não vai ser possível a revisão. Então, só que, né, isso deveria estar previsto na lei. E daí, não havendo previsão legal, é difícil construir essa legitimidade, né? Me parece complicado, né? Essa legitimidade seja do delegado, seja do investigado, né? Por falta de previsão legal. Mas há sentido em discutir interesse aqui, sim. Bacana, bacana. Eu achei bem pertinente. A primeira pergunta foi porque... achei bem pertinente também, porque foi exatamente um dos pontos que ficou aquela dúvida logo quando surgiu, né, a lei. Como é que vai ser essa questão da vítima? Vai ter que esperar a vítima ou não se manifestar os 30 dias para depois ter a revisão? Por isso que eu achei bem interessante essa primeira pergunta. E a segunda, total. Eu, por exemplo, já tive casos aqui no escritório que a pessoa, não foi caso de inquérito, mas poderia ser. E o cliente falou assim, Davi, eu não quero. Eu falei, daqui a pouco vai prescrever. Ele falou, Davi, eu não quero que prescreva, eu quero que me mostre que eu não pratiquei isso. Então pode acontecer exatamente esse caso que o doutor citou. Razões do arquivamento, a ausência de materialidade. Não, é atipicidade, eu não pratiquei, eu quero que arquive exatamente por causa disso. Então, na minha opinião, esse ponto realmente é interessantíssimo e concordo plenamente que acho que vai ser difícil trazer essa legitimidade para o investigado tomar alguma atitude. O outro ponto era em relação, aí o doutor citou lá no início, que era em relação à decisão do Fux, porque ele menciona muito a falta de verbas, traz questões financeiras para não implementar o 28. E, assim, alguns órgãos, como por exemplo, federal, já tinha essa questão da revisão. O que o doutor entende em relação a essa questão financeira para não aplicar o 28, se realmente demandaria este fato? Não tem nenhuma procedência esse argumento, né? Ele é completamente contraditório. Por quê? Porque se a gente imaginar que várias alterações que foram previstas no direito penal, então no direito material, por exemplo, né, o aumento quanto ao tempo necessário para o preso progredir de regime prisional, as alterações lá na lei de execução penal. Se eu tenho um aumento do tempo necessário, automaticamente, eu tenho um aumento do tempo que aquele preso vai permanecer no sistema carcerário. Isso, obviamente, vai implicar em um aumento de recursos, um aumento de despesa que deveria ser acompanhado de um aumento de uma previsão orçamentária. Só que não foi feito. Então, é aquela velha lógica. Eu primeiro decido e depois eu busco um fundamento simbólico, meramente retórico. Então, na verdade, não se queria aplicar imediatamente a sistemática do artigo 28 e simplesmente se encontrou um argumento que seria de cunho simbólico para justificar aquela decisão prévia, né? Então, acho que é por aí. Perfeitamente. Essa comparação com a progressão foi perfeita, perfeita. Mais alguma coisa, doutor, para trazer em relação a esse arquivamento? Assim, para a gente finalizar, né, é interessante dizer que esse juiz, que é o juiz de garantias, na sistemática da Lei 13.964, ele é um juiz incompetente para rever esse ato de arquivamento promovido pelo Ministério Público se as razões forem simplesmente uma rediscussão sobre justa causa. Por quê? Porque daí ele estaria se substituindo ao órgão de acusação e o artigo 3º-A veda isso, né? Que ele assuma esse lugar acusatório. Então, é absolutamente impossível. A única hipótese que eu vejo que o juiz poderia rever se houvesse uma nulidade nesse procedimento de arquivamento do inquérito policial. Há uma nulidade. Então, daí, ele pode se manifestar, né, reconhecer essa nulidade, mas ele vai ter que remeter ao Ministério Público para que profira nova decisão. Não ele se substituir no sentido de, não, há justa causa, então oferece a denúncia aqui. Tá? Acho que seria um ponto relevante. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigado. Que aula fantástica do 28. Trouxe assim, detalhadamente muitos pontos.
trouxe os principais questionamentos em relação ao 28, essa questão da vítima, esse ponto nebuloso em relação à revisão, à atuação ali por parte do órgão revisor, essa questão da coisa julgada, fantástica esse ponto que o doutor trouxe. Realmente, assim, foi um grande aprendizado para o artigo 28 trazido, modificado pela lei anticrime. Muitíssimo obrigado mesmo, doutor. E para quem está nos acompanhando, enfim, vai ficar salvo por 24 horas, vai ficar salvo então até amanhã. Depois também eu vou postar, depois eu encaminho, doutor, a live, essa live aqui, vou baixar e vou encaminhar para o doutor, para caso queira utilizar. E vou postar também lá no YouTube. E vamos ter, na segunda-feira, dia 25, às 19 horas, o doutor Leonardo, juntamente com a doutora Simone, desembargadora do TRF Segunda Região, e a qual o doutor Leonardo vai abordar o inquérito já numa situação um pouco mais ampla, né? Os pontos principais relacionados ao inquérito, que tem até a questão do prazo, que teve alteração pela lei anticrime. Enfim, tem os pontos mais amplos em relação ao inquérito, e a doutora Simone vai trazer o juiz das garantias, e que vai ser bem interessante, como ela falou, né? Quando eu avisei a ela pediu para, em razão de outros compromissos, pediu para trocar para segunda-feira, ela falou, vai ser interessante, um delegado falando do inquérito e eu falando do juiz das garantias. Sim, vai a doutora Simone muito é excelente, uma pessoa excelente que vai abordar com muita competência o juiz das garantias, vai ser muito bom mesmo. Vai ser muito legal, as inscrições estão abertas. Doutor, novamente, muito obrigado mesmo por essa brilhante explanação e até segunda, né? Muito obrigado, eu que agradeço, na verdade, e nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos aí. Tá certo. Até mais, doutor. Um abraço. Boa Valeu, semana. boa noite a todos. Boa noite.